Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Andréia, faço parte da Igreja Cristã de Nova Vida em Vista Alegre e fui convidada para dar continuidade ao estudo que está sendo ministrado semanalmente para as mulheres. O tema que nós vamos abordar se chama de precedência, mas antes eu gostaria de estar orando. Senhor, no nome de Jesus, eu quero colocar a minha vida diante de Ti, pedir que o Espírito Santo esteja me usando, me capacitando, que essa ministração, esse estudo, seja uma boa semente, que cairá nos nossos corações como terra fértil e que germinará, que dará muitos frutos e que nós tenhamos raízes profundas em Ti, Senhor. No nome de Jesus, abençoa cada irmã, irmão, que estará assistindo esse estudo e declaramos que nós te amamos, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, primeiro eu quero dizer que precedência no dicionário, ela significa a condição do que por importância deve estar em primeiro lugar. Ela diz aquilo que merece ter a prioridade. Amém? Então, é a condição do que por importância deve estar em primeiro lugar e aquilo que merece prioridade. Isso significa precedência. Eu quero dizer assim também, dar um exemplo, né? Da monarquia britânica. Lá existe um documento que se chama a Ordem de Precedência. Na verdade, é um decreto. E nesse decreto consta a posição dos membros da realeza. Nesse documento, ele diz quem tem a posição mais elevada, quem tem que se submeter a quem. E hoje o Espírito Santo nos pergunta: quem tem estado em primeiro lugar na nossa vida? Quem ou que tem tido prioridade nas nossas vidas? Quem ocupa o lugar mais elevado no nosso coração? Hoje o Espírito Santo nos faz essa pergunta. E eu gostaria ainda de compartilhar Salmos 89, os versículos 6 e 7, que diz: pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem entre os filhos dos poderosos pode ser semelhante ao Senhor? Deus é muito formidável na Assembleia dos Santos. É para ser reverenciado por todos os que o cercam. E um outro texto que eu gostaria de compartilhar está em Deuteronômio, capítulo 13, versículo 4. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a Ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Querida irmã, de que forma eu e você temos expressado isso? Nós podemos expressar quando nós servimos, quando nós nos apegamos ao Senhor, quando somos obedientes, quando nos submetemos ao Senhor, nós demonstramos a Ele a nossa reverência espiritual. Demonstramos que nós temos um coração circuncidado. A circuncisão no Antigo Testamento, né, o Senhor mandou que o povo de Israel fosse circuncidado. Foi uma aliança que Deus estabeleceu com o povo de Israel, mostrando aquele que servia e quem não servia. O povo de Israel era separado, eu e você somos separados. E hoje, o Senhor, Ele tem conosco, através de Jesus, a nova aliança. Essa nova aliança foi estabelecida na pessoa de Jesus Cristo para as nossas vidas. Eu e você precisamos desejar ter um coração aliançado, um coração obediente, um coração reverente ao Senhor. Nós precisamos ter esse desejo, arder no nosso coração esse desejo, amado. Quero compartilhar ainda a palavra que está em Tito,
capítulo 2, versículo 3. As mulheres idosas, semelhantemente, sejam reverentes na maneira de viver. Essa primeira parte do versículo, ela, na atualidade, ela fala dessa forma, reverente na maneira de viver. Mas no grego, existe uma palavra para essa frase, reverente na maneira de viver. E essa palavra se chama katastema. Ela é bem ampla. Ela envolve, né, o que seria a nossa atitude, a nossa conduta, a forma como nós tratamos os outros, a forma como o que nós falamos, o que nós fazemos. Diz respeito também até ao nosso semblante. Será que nós temos estado com um semblante triste, amargurado, preocupado? Querida, quando eu e você entendemos que o Senhor é aquele que ocupa o lugar de primazia, que é a Ele a autoridade maior nas nossas vidas, é aquele que nos conduz. Nós confiamos na sua palavra, que diz que no lugar do choro Deus colocaria riso, alegria. Isso significa confiança. Creia que o Senhor é poderoso para transformar toda e qualquer situação que você possa estar vivendo. Essa palavra katastema também, ela diz respeito como tratamos nossos maridos, os nossos filhos, as pessoas que estão ao nosso redor. Diz respeito a como nós reagimos a uma situação. Ou seja, katastema é um pacote completo. Essa palavra, ela é completa. Nós precisamos estar atentos a isso. E eu gostaria ainda de falar, né, sobre o texto que está em Provérbios 14:1. Como mulheres, a Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a destrói com as suas próprias mãos. Queridas, eu e você só alcançaremos essa sabedoria no Senhor, tendo uma vida de intimidade, um coração circuncidado, um coração reverente, um coração que reconhece o domínio do Senhor sobre nós, o poder de Deus, a autoridade de Deus sobre as nossas vidas. Só dessa forma é que nós receberemos essa sabedoria e teremos lares fortes, lares saudáveis. Então, querida, eu quero dizer que essa palavra ela é muito completa. Que nós, assim, venhamos, através das nossas expressões externas, trazer o reflexo do nosso caráter interno. Amadas, reverência, ela é uma atitude do coração. Ela deve permear todos os aspectos da nossa vida, da vida de uma mulher. Ela deve transformar a forma como nós vivemos, como nós andamos, como nós falamos, como nós nos vestimos. Ela deve transformar o nosso semblante. Ela deve transformar a forma como nós pensamos, como nós nos sentimos e agimos. Amadas, que o Espírito Santo nos leve a dar precedência ao Senhor, colocá-lo sempre em primeiro lugar, no lugar de autoridade. Ele deve ser reverenciado, ele deve ser adorado. Que nós tenhamos um coração que dê precedência a ele. E eu quero compartilhar alguns alguns itens com você. O primeiro deles, obediência ao Senhor e a leitura da sua palavra. Deuteronômio 28:58 diz: se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei que estão escritas nesse livro, para temeres este nome glorioso e temível, o Senhor teu Deus. Esse é um ponto que nós devemos ter em nossa vida. Obediência ao Senhor e leitura da sua palavra. Isso é colocar o Senhor em primeiro lugar. Um outro ponto que eu quero compartilhar com você: fidelidade e sinceridade.
Em Josué 24:4 diz, 24:14, perdão. Agora, pois, temam ao Senhor e o sirvam com integridade e fidelidade. Que nós tenhamos esse coração sincero, esse coração íntegro em servir a Deus. Lembrando sempre, querida, que eu e você somos referência para outras mulheres, assim como nós lemos em Tito, capítulo 2, versículo 3. Eu e você somos referência para os nossos familiares, para as jovens que estão próximas a nós, para as jovens que estão de longe, mas estão nos observando. Um outro ponto que eu quero tratar: ser cuidadosa em nossas decisões. Em 2 Crônicas, capítulo 19, versículo 7, diz: agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai-o e fazei-o, porque não há outro como o Senhor nosso Deus. Não há no Senhor nosso Deus iniquidade, não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de suborno. Nós devemos ser cuidadosos nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Um outro ponto que eu gostaria de compartilhar: aceitar correção. Aceitar correção do Senhor, aceitar correção daqueles que o Senhor colocou para cuidar de nós, dos nossos líderes, da nossa liderança. Um coração circuncidado fala disso. Um coração quebrantado, um coração que aceita essa correção. Em Sofonias 3:7 diz: eu dizia, certamente me temerás e aceitarás a correção, e assim a sua morada não seria destruída, conforme tudo aquilo porque a castiguei. Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todas as suas obras. Que eu e você não venhamos a corromper as obras do Senhor, mas que nós venhamos a aceitar os ensinamentos de Deus, a correção de Deus. Um outro ponto que eu quero compartilhar: nós não precisamos ser sábios aos nossos próprios olhos e nós precisamos nos desviar do mal. Em Provérbios 3:7 diz: não sejais sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Nós precisamos nos apartar do mal. Nós precisamos nos desviar do mal. Nós precisamos, assim, ter esse caminho com Deus. E um outro ponto que eu quero tratar com você, o último, é tratar as pessoas com gentileza e delicadeza. Em Levítico 19:14, diz assim: não amaldiçoarás ao surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Que as pessoas possam ver em nós Jesus. Que nós venhamos a ser como um farol, como um luzero para aquele que está perdido, aquele que está abatido, aquele que está em trevas. Que através do nosso tratar, da nossa gentileza, da nossa delicadeza, as pessoas possam sentir o amor de Jesus, o afago de Jesus. Que você na sua casa possa exalar esse perfume de Cristo, possa exalar esse cuidado e esse amor de Jesus. Querida, que o Senhor possa nos abençoar, nos capacitar, que o meu e o seu coração dê sempre precedência ao Senhor. Coloque sempre o Senhor em primeiro lugar. Coloque o Senhor acima de todas as coisas. Que no nosso coração a primazia seja para o Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê graça. Que eu e você possamos assim realmente expressar a nossa vida de serviço a Deus, de temor a Deus, de sermos reverentes ao Senhor. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que nos fortaleça. Que Deus te abençoe, querida, em nome de Jesus. Amém.